É isso aí, graças a Deus, estamos iniciando a oração de hoje, estamos de fato dando continuidade à oração que iniciamos lá no Portal do Amor, como todos que acompanham um pouquinho já sabem, aquele portal onde fazemos um recolhimento, uma oração para poder sintonizar, intensificar a ligação com Deus, criar as condições, abrir-se um portal, e esse portal então que possibilita, né, que faz com que haja toda a interação entre encarnados e desencarnados, e os trabalhadores vão fazendo aquele recolhimento. O fluido é do encarnado, mas o trabalho com esse fluido é do desencarnado, é do espírito. Então, saibamos que então é necessário que haja uma presença para haver o fluido. E, obviamente, o trabalho se conecta porque falar em Deus, já todo o plano já está. Todos que querem ir a Deus. Há ainda muita ignorância no universo ainda, né? Mas no planeta Terra bem bastante também. Mas nós sabemos que nós voltamos a Deus. Já conhecemos, já temos o conhecimento de que somos filhos de Deus e que, como centelhas emanadas pelo amor de Deus, e por essa razão, por esse amor, Ele nos deixa com todas, Ele nos emana com todas as virtudes em potencial, tudo como uma semente que desabrocha, vai trabalhando com o próprio amor, porque gerados pelo amor e para desabrochar, para poder conectar-se com Deus, para elevar-se, para subir degraus, né, ou graus evolutivos na escala hierárquica, a escala espiritual, a hierarquia espiritual, há que se ter o componente amor. Amar o próximo, pelas obras para com o próximo, o tratamento para com o próximo, o carinho, toda ajuda, toda a atenção sincera. Porque para Deus não adianta mentir. Então, com esse trabalho, com essa dedicação e sabendo de Deus, amando Deus como Pai que é, e como originador, essência primeira, sustentador de tudo e destinador, né? Nossa finalidade de todos é voltar a Deus. Pode ser que provavelmente cada um tem um programa para cumprir aqui no planeta, em cada vida, mas tudo é para que possamos voltar a Deus. Tudo fazemos nesse sentido. Então, com esta condição de sabermos e com este amor é que a conexão se dá. E claro, todos os espíritos que são recolhidos, né, sempre perguntam como que ficam, porque há confusões nos ambientes, as pessoas estão atrapalhadas com muita coisa que vai acontecendo. Bem, isso é comum para todos nós, mas nós sabemos que é uma profusão de espíritos e eles irritam, eles ficam aí na bagunça, até que são encaminhados para os seus planos, mas eles vêm chamados por essa luz maravilhosa, por esse amor que exala. Não é luz minha ou de alguns de nós, não. É a gloriosa luz de bilhões de espíritos, de todas as faixas, maiores e menores, mas um trabalho e um brilho imenso que tem já por ter desabrochado, por estarem em altas faixas vibracionais. É esse brilho que chama. Então, desencarnado, o espírito, ele é atraído mesmo pelo calor, pelo brilho,
Então, o que temos que fazer é encaminhá-los, porque se não os encaminharmos, eles certamente nos desencaminharão, vão causar transtorno, vão nos irritar de vez em quando. Então, a gente tropeça com um, com outro, atrapalha aqui, atrapalha lá. É comum. Graças a Deus. Graças a Deus é uma multidão, eu sinto uma multidão e eu falo com tanta tranquilidade da minha pequenez aqui, mas falo com tanta tranquilidade, porque há tanta humildade nos que são maiores, que nos ouvem com tanto carinho, os grandes, né? É claro, Deus em tudo, mas os nossos irmãos maior escala evolutiva, Jeovás, Cristos, em galáxias, metagaláxias, enfim, dos mundos. Oswaldo Polidoro, que é um Cristo já de muito, já veio como... É muito mais que... Vamos falar certinho muito as coisas, porque ele já há muito... já vem como delegado de Deus, ele é ungido, ele representa, assim como Jesus, representa Deus no planeta. Nós estamos às vésperas do sexto dilúvio, e antes que o sexto dilúvio, está prometido que antes do sexto dilúvio, Deus se faria homem e estaria entre nós. Mas ele esteve já muito antes, ele como Krishna, enfim, ele já vem com tudo isso, a humildade, a simplicidade, porque ele sempre nos ensina assim, Deus é simples. É preciso ser simples para estar conectado com Deus. O conhecimento é uma coisa, aquilo que você vai praticar, isso que nos eleva com a competência, né? Então, aí Deus vai possibilitando que nos capacitemos. Porém, o voltar, o princípio de tudo é simples. Um grão de areia é simples, não é não? É fácil entender a grandiosidade de um grão de areia e o quanto ele representa, sendo Deus aqui representado num grão de areia. E dá para entender a simplicidade, não é? Então, graças a Deus, não devemos e não podemos olhar para aquilo, para o comportamento do outro. Então, não, o que nós fazemos? Vamos buscando os melhores exemplos, os mais nobres sentimentos, os mais nobres pensamentos, vamos desejando bem, vamos buscando ser aquilo que o outro espera que sejamos, para poder dar a mão, para poder ficarem contentes, para haver alegria, porque se todos ficarem felizes, o nosso mundo fica feliz. Graças a Deus, Jesus vem viver para nos mostrar, Jesus nos dá exemplos grandiosos de como devemos ser em várias situações da vida. Ele nos mostra a compreensão que devemos ter, como devemos nos relacionar, sabendo que o outro é um Deus em fazimento. João Evangelista comanda o planeta, estamos com tudo aqui, todos estão aí. Falar daqui eu não conseguiria, tamanha grandeza que há aí. Mas daqui da nossa simplicidade nós vamos dando o nosso melhor, fazendo aquilo que podemos. Não vamos fazer mais, porque nós só podemos fazer o que temos, né? Dar o que temos, tá certo? Então, graças a Deus, patriarcas, profetas no planeta, apóstolos de todos os tempos, tem uma administração planetária, tem comandantes aí que administram, que há toda uma questão de leis, né, que vão fazendo com que se cumpra como dirigir, há todo um escalonamento onde trabalha. Então, Sócrates há muito tempo faz parte dessa administração planetária, Tiago Menor, que é irmão de Jesus, e muitos outros espíritos. Graças a Deus,
Mãe Maria comanda o trabalho de recolhimento e Mãe Maria leva o amor, leva esse ingrediente de coração de mãe para poder socorrer, chamar os irmãos, falar assim: venham filhos, busquem a luz, busquem o bem, busquem o bom, porque pelo caminho do bem tem alegria, tem felicidade, tem realizações. Pode ser difícil algumas coisas, mas se vence. Pelo caminho do mal, por aquilo que se consegue na matéria, não vai a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai se ligar mais ainda na matéria. Quanto mais lutarem para poder, por maldade, por exercerem supremacia, se acharem melhores, por essa razão, se indispuserem com os outros, ou, vamos dizer, submeterem outros a dores, a sofrimentos, para poder ter mais, para poder vencer pela matéria, vai ficar na matéria. Não é para outro lugar que vai. Aí, então, esse espírito que está lutando aí, ele está lutando para ir para mais baixo ainda. Tá bem? Graças a Deus, com a mãe estão Maria Madalena, Maria Conga, Santas Mulheres Bíblicas, Marias, as mães, a Daiana, as crianças. Um amor tão grande, gente. É um amor tão grande que uma pessoa pode estar conversando e bilhões participando. É indescritível, é impensável, é maravilhoso demais. Então vamos agradecer a Deus. Nossa primeira ação é agradecer a Deus por tudo, graças a Deus. Aos trabalhadores médicos, né, que vão já curando, vão aliviando dores, estão todos aí, Bezerra de Menezes, Oswaldo Cruz, veterinários, curadores, benzedores, todos atuando, tudo no planeta, tudo se unindo a Deus o máximo possível e das mãos de Deus, da emanação de Deus, há então o direcionamento das energias para cura, para ajuda. Então vamos pensando em todos os que precisam de cura, todos os que precisam de ajuda para superar uma dificuldade. Estão aí o Nero comanda a limpeza das energias, então todos vão se organizando para poder trazer espíritos que estão fora dos seus planos. Multidões estão aí, já entenderam que estão desencarnados e buscam então agora aprender. Então é um momento em que há intérpretes, há tradutores, gratidão a todos que trabalham efetivamente para traduzir as nossas palavras e faz mais do que isso, para que possam entender mesmo, vem do mundo inteiro, então eles têm outros idiomas, não é desencarnou e tudo é compreendido. Nos altos planos não precisa de palavras, mas nos planos e nessa relatividade aqui, sim, só tem o idioma que conhece e continua igual. Se não foi recolhido, continua na dor, continua com o sofrimento que tinha, e pior, porque aí vai degenerando, não tem como se reabastecer. Então pensa bonito aí, vamos pensar bonito para poder levar esse conforto para todos aí. Esse é um banquete espiritual. Então aí com o Nero são soldados, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos, maceradores de ervas, vaqueiros, camponeses e muitas legiões, nossos anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos. Começamos, Dona Yolanda, Dona Azuleide aqui, Dona Encarnação, Senhor Armando, Baluartes aqui em Itápolis. Começamos hoje falando de toda a família, o quanto podemos falar, o quanto sabemos, vamos chamando. Mas é Deus em tudo, em falar com Deus para esse trabalho. Agora todos aqui, todos vocês que estão se ligando, vamos conversar então juntos. Porque encarnados e desencarnados vamos fazer a oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos
poderes. Integral é a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças, em vossos dons, graças e virtudes, virtudes suas, Pai divino. Envolvei-nos para que a vossa graça e virtudes, para que a minha vontade seja o reflexo da vossa divina justiça. Que possamos, então, representá-lo como muitos representam, né? Como falamos já, muitos que são delegados de Deus e por onde Deus flui completamente, é próprio Deus. Graças a Deus, vamos fazer de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus, que todos façam por merecer, dê o seu passinho. Pedir, eu sei que muitos pedem, devemos, precisamos, mas vamos aprender a ser os anjos para os irmãos, porque aí vamos recebendo. Então, graças a Deus, para sermos essa unidade, junto com a unidade reintegrada, vamos dizer, neste momento nós nos integramos, no momento de oração, olha, todos nos alçam, né? Levam. Então, tem que ter a lei. O pai diz assim, segue a lei, filho. Segue a lei porque ela só fala... No resumo, ela é bem simples. Ame a Deus porque você é um Deus em fazimento. Vós sois deuses. E ame o seu irmão porque vocês são todos filhos meus. São irmãos. Então, há um sagrado em cada um. Se apontar o dedo para o outro, está apontando o dedo para Deus. Não importa qual seja a ação, vamos entender. Vamos entender, vamos pensar bonito, vamos ficar nessa glória divina, graças a Deus. Hoje o pai escreve aqui no Evangelho Eterno, né? Assim, perante a história do planeta e da humanidade, o homem do presente deve pensar com rigor sobre aquilo que virá a ser. Para trás está o tempo todo que trouxe até o fim da juventude evolutiva, primeira metade então. E para adiante está todo o tempo que levará à maturidade evolutiva, a segunda metade. Por enquanto é um planeta de expiações, mas vai passar a ser um de regeneração, de construção, graças a Deus. Estais no intervalo entre as duas metades do programa evolutivo e ninguém vos poupará das comoções tremendas, dos abalos profundos, das gloriosas conquistas científicas e dos terríveis desvirtuamentos de ordem moral. Vejam bem, eu estou lendo o Evangelho Eterno, página 116. Estais vivendo o mais significativo momento de toda a história da humanidade para efeito de testes a serem enfrentados. Muitos não vencerão, como assinala o sermão profético de Jesus e como alerta o Apocalipse. Para quem quiser pensar sério nos problemas do espírito, do seu carro d'alma, o perispírito, com todo o seu complexo estrutural e funcional, convidamos a que se torne conhecedor daquilo que já passou e com muito mais eficiência daquilo que ainda irá passar, lendo os capítulos 11, 14, 17, 18, 20 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Porque nenhuma profecia ficará sem cumprimento, e todos os movimentos afetam os espíritos. Todos os movimentos afetam os espíritos, afetam encarnado e desencarnado. Pois ninguém tirará do espírito o destino fundamental que é a vir a ser uno com o princípio, ou Deus em Deus como meta final. Graças a Deus. Graças a Deus.
mediunidade, intercâmbio entre os dois planos, Jesus veio mostrar, veio trazer. No Pentecostes houve toda aquela revelação, conforme ele prometera. Ele disse que o Consolador, quando viesse, afirmaria tudo aquilo que ele tinha nos dito, e sim, foi assim. É através dos dons da mediunidade que nós vamos atualizando no dia a dia tudo aquilo que vai se transformando. É uma Bíblia diária, um Evangelho diário, é uma boa nova de todo dia. Não é um livro morto, é um livro vivo, porque a espiritualidade, o intercâmbio entre os dois planos da vida é vivo. Não está em páginas mortas como bíblias adulteradas. Esse nunca será adulterado, nunca, não. Cairá quem a mão, a cabeça e tudo mais de quem pensar em fazer isso, porque não conseguirá. Mas as Bíblias até hoje foram sendo adulteradas por homens capciosos, malfeitores, interessados na matéria, graças a Deus. Graças a Deus e mediunidade. Fala aí, Celso. Graças a Deus, desde o começo dos trabalhos aí, conforme você vai relatando, eu pude ir vendo, né, graças a Deus, a presença do Cristo Elias, do Cristo Jesus, da Grande Mãe, né, do Bezerra de Menezes, do João Evangelista, dos apóstolos, Pedro, Tiago, entre tantos outros trabalhadores, outros Cristos aí, né, uma comunidade crística, né? E dessa comunidade crística aí, do Sol, né, do Divino Sol, esse mesmo Sol aí que nos aquece, lá onde se reúnem as mentes supremas, né, as mentes divinas, de lá comandam aí, né, muitos planetas, né, não só o nosso planeta, mas muitos planetas. E trazendo aqui, né, para o planeta Terra, né, esse conforto maravilhoso aí através das bênçãos e graças divinas de Deus, passando aí por todas as faixas hierárquicas, das mais altas, né, até chegar aqui à crosta terrestre, onde a humanidade labuta aí, né, quase inconsciente dos seus deveres espirituais. Mas aqueles que são conscientes, né, que buscam se melhorar a todos os dias, né, prestam serviços a Deus, né, de todas as maneiras possíveis, né, através dos dons mediúnicos, né, orando para os outros, no meio dos outros, estendendo aqueles mesmos dons, aquelas mesmas graças que Deus de graça nos dá. E isso vai aí se multiplicando, né, em todo o planeta, né, os trabalhadores, graças a Deus, tudo vai se multiplicando, vai se levando aí aos confins da Terra, né, e pude ver também, graças a Deus, Tânia, esse trabalho, né, do Portal do Amor, né, quando você fala, né, o Portal do Amor, né, tão maravilhoso, tão divino, tão glorioso, né, ali reunidos aquelas multidões de espíritos trabalhadores, né, que vêm de todas as hierarquias, né, de todos os graus hierárquicos, ajudar, né, para que aqueles filhos de Deus ali, né, que desencarnaram, que precisam ser recolhidos, né, precisam ser acolhidos, precisam ser conscientizados, precisam ser tirados dos lugares que se encontram, né, porque às vezes desencarnaram, mas ainda se encontram grudados, né, na matéria, de tão materialistas, né, de tão ainda, né, arraigados às coisas materiais, né, grudados aí. Então todo esse trabalho aí demanda uma grande equipe, né, que foi organizada pelo nosso Pai Divino, né, e vem aí, graças a Deus, né, Tânia, quando você abre os braços, né, e clama por Deus, né, aí, aquela atuação maravilhosa. É um céu, né, é uma bola de luz, né, envolvendo tudo e todos, mas tudo, graças a Deus, milimetricamente pesado e medido, né, e dando a cada um segundo os seus merecimentos. Tem espíritos que desencarnam, né, que saem como um raio de luz para cima, né, mas a gente sabe que isso ainda são poucos. A grande maioria são arrastados, né, por essa mesma luz, por esse mesmo magnetismo, né, para que sejam
limpos, né, e levados para os lugares devidos aí pelas legiões espirituais. Então é um trabalho, né, que quando a gente menciona ele, né, parece pequeno, parece que é um portal que se abre. Não é não só um portal que se abre. É as graças e bênçãos de Deus por intermédio dos cristos, dos trabalhadores dos mais altos até os mais próximos aqui ao planeta, né, como você está aí à frente desse trabalho maravilhoso, sendo ajudada, né, para que esses espíritos aí recebam de Deus, né, as oportunidades necessárias, as bênçãos e as graças também, né, de acordo com os seus merecimentos. Então, saber de tudo isso é muito importante, né, porque todos nós vamos deixar a carne um dia, né, e deixarmos a carne preparados aí, né, para adentrarmos no mundo espiritual, né, trabalhando, né, e não dando trabalho. Falando dos outros trabalhadores aí do Bezerra, do João Evangelista e de tudo mais, é uma glória, né, porque eles também se movimentam aí em favor desta humanidade tão carente, tão necessitada, né, tão precisada. E graças a Deus, né, o Pai Divino já trouxe aquilo que nós precisávamos, né, que é toda a restauração da doutrina do caminho para que os filhos de Deus, se quiserem, né, andar na linha, né, já tem mais do que o suficiente aí para se direcionarem a Deus, né, pelo caminho da verdade, do bem e do bom. Graças a Deus está tudo em níveis de bênçãos divinas, graças a Deus. Continuo vendo um mar de luz, né, um oceano de luz divina, envolvendo o nosso planeta, envolvendo todos os trabalhadores aí, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, nós temos que escolher, né? O convite é para todos, mas aqueles que se escolhem são poucos. Aqueles que esperam ser escolhidos vão ficar esperando até a hora que se convencerem que não acontece dessa forma, que somos deuses em fazimento e que temos a condição de fazer por nós mesmos, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos irmãos. Nós caminhamos com muitos irmãos de mãos dadas, mas a trajetória é solitária, porque cada um tem algo para fazer, cada um tem uma passagem, uma situação única para viver, para vivenciar, para aprender. Quantas vezes nós perguntamos a alguém, e isso, como que é? Bem, tudo vai acrescentando, vai melhorando, mas há um momento em que não há resposta para a sua pergunta. Não temos aí a quem nos responda. Quando o pai Oswaldo Polidoro estava encarnado aí, que ele nos responde, né? Mas eu estou querendo aqui fazer uma alusão. Quando ele estava aqui, se fazia mesmo encarnado, a gente diretamente, mas e isso? Como que é isso? Agora não, nós temos que buscar dentro mesmo. Ele deixou o caminho, deixou o evangelho, deixou tudo. E a gente vai buscando dentro Deus, vai buscando os ensinos, vai buscando aquilo que absorvemos e estamos escolhendo, e de Deus vem a resposta. E dele, do próprio pai Oswaldo Polidoro, que é delegado de Deus no planeta, como Jesus é delegado de Deus, ungido, não é unigênito, não é único, não, é ungido. Então vamos lembrar a grandeza dele. Você precisa falar. Eu vejo falarem muito aí, nossa, quanto aprendizado que Chico Xavier nos traz. Chico Xavier fez o trabalho dele, muito bom, já vi o pai falar sobre, já li, até vou escrever depois, até um pouco. Mas é o trabalho dele, no nível que é. Então, o que nós temos de ensinamento e de grandiosidade deles tem que ser dito, sim, tem que ser dito para que saibam quem vai seguir, vou seguir quem? Qual é a escolha minha? O que é que me traz a verdade? O que é que me traz de fato o caminho? Por onde eu não vou tropeçar, por onde eu não vou errar, ou se eu tropeçar e se eu errar, eu tenho apoio. Então, vamos saber também. É preciso saber deles e do esforço que fizeram. Então, graças a Deus, vamos pensando em toda a glória que tem o planeta por ter mestres encantadores, incansáveis, maravilhosos, o tempo todo do lado. Ultimamente, eu devo dizer a vocês que eu
me preocupo com o meu pensamento, coisa que eu não tinha muito assim, mas hoje sim, porque parece que o que eu pensei agora acontece daqui um pouco, e não é que parece, é mesmo. Então eu estou cuidando muito. Quando me falam alguma coisa, ontem eu ouvi uma bobagem aí de uma pessoa, porque há uma arrogância muito grande naqueles que acham que são mais, que já foram isso, já foram aquilo. Bem, eu sou o que eu sou hoje, você é o que você é hoje, o Celso é o que é, todo mundo é o que é hoje. Aquilo que foi, foi. Hoje é outra coisa, outra tarefa. Vamos pensar bem nisso. Hoje estamos realizando e temos a condição de fazer. E de fazer muito, e de ser muito mais, para um dia falar, poxa, aquela vida foi boa, mas aquela foi. Então, quando nos vem assim, nos deparamos com alguma coisa assim, perdoai, porque vou perdoar é com ele, não é comigo. É desestimulante muitas vezes, mas nós não podemos agir assim. Nós não podemos, graças a Deus. Bem, pedidos aí, não sei o que vocês têm, eu não tenho aqui hoje, não tem ninguém pedindo aqui, mas eu vou pensando nos nossos doentinhos sempre, vou pensando no planeta, né? Nessas guerras, porque as pessoas estão, vamos dizer, não inconscientes elas são, mas elas acham que não está havendo uma guerra. Lá em 1941, quando houve a Segunda Guerra, alguns historiadores dizem que as pessoas estavam tão alienadas que quando familiares foram convocados para ir realmente à guerra, elas ficaram atordoadas, porque parecia irreal, aquilo não fazia parte. E hoje nós estamos aí com muitas guerras, já há muito tempo, e numa situação bastante grave. Então vamos pedir o melhor, porque há aqueles que estão lá sofrendo, não é só aqueles que estão lá, crianças, idosos e outras pessoas, não só esses. Tem os governantes que acham que vão mandar alguém para lutar lá, ou vão mandar míssil, mandar bomba para destruir isso, destruir aquilo. E o ser humano que está lá? E o irmão que está lá? E o sofrimento de uma casa destruída, de um órgão decepado, de uma morte? Tudo isso é muito, muito doloroso. Então, o meu pensamento foi na segunda-feira, e hoje eu continuo pensando, principalmente porque nós trabalhamos pelos desencarnados, tem poucos encarnados, né? Mas quando nos procuram, nós vamos atender, não é? Quando não nos procuram, nós vamos fazer o básico aí, o fundamental para os desencarnados, para que eles possam então ter o alívio aí, ser recolhido, tudo isso. Vamos pensando nisso tudo, graças a Deus. Se tiver algo para falar, Celso, aqui ninguém está me pedindo nada, mas é isso. Graças a Deus, eu continuo vendo aí a presença, né, do mundo espiritual aí abrangendo, né, o planeta como um todo. E você, quando falou das guerras aí, Tânia, o Pai Divino mostrou, graças a Deus aí, né, também que além das guerras no mundo físico aqui, né, há um conflito aí, né, no mundo espiritual, né? Então, aqueles mesmos espíritos desencarnados que, quando encarnados, né, promovem toda essa bagunça, né? Porque são espíritos ainda aqueles materialistas, né, mundanos, né, aqueles que não enxergam, né, as coisas espirituais, são contrários a Deus, à lei, ao Cristo, aos dons, né, fazem tudo aí para deturpar, para complicar, para bagunçar, né? Para demandar aí toda a maldade, né, contrária a Deus, né? E há também as legiões aí espirituais, né, os trabalhadores, né, que se opõem a esses malfeitores, né, de maneira a inibi-los, né, no sentido de não deixar aí, né, descambar, né, para o descontrolável, né, descambar para aquilo que não se pode mais controlar, né? Então, graças a Deus aí, né, o mundo espiritual ativo, né, e pronto, né, a todas as necessidades, né, fazer tudo aquilo que é preciso para manter a ordem, né, para manter a lei, para manter tudo aquilo na decência, né, no amor. Então, essa guerra, né, espiritual também, ela existe e ela é muito forte, né? Nós sabemos bem disso, né?
Mas isso tudo aí se restringe aos planos mais relativos, né? Porque de um certo grau para cima, né, na consciência espiritual, né, daqueles espíritos que vão adquirindo, né, conhecimento, né, e vão se livrando aí desse imbróglio, né, só estão nesse imbróglio quando estão encarnados. Mas quando estão desencarnados, são trabalhadores de Deus, né, servindo a Deus, né, prontamente aí para conter, né, e para esclarecer esses espíritos ainda endurecidos que precisam, né, amadurecer, né, se lapidarem, né, de todos esses materialismos, essas brutalidades, essas indecências, né, essas maledicências, para poderem também galgar, né, os altos planos da vida. E assim um planeta, né, vai evoluindo, né? O espírito ele evolui, né, de dentro para fora, né, e o planeta ele evolui de fora para dentro, né? Então, conforme vai se aproximando, né, os altos planos da vida, né, os planos mais hierarquizados, né, vão se aproximando mais do centro, né, vai se iluminando, né? E aí não vai chegar aquela época que não vai ter mais espaço para inferioridade, né? Para maledicência, para espíritos imundos, né? Porque, como o próprio Pai disse, né? Quando fordes mansos e humildes de coração, encrespareis da terra as ervas daninhas, né? E os espíritos imundos. Então vai chegar uma época que não vai ter mais, né? E isso aqui vai ser uma glória, né? Um planeta divinizado, né? Espiritualizado, né? Um planeta fraternizado, né? Mas até que isso aconteça, né, há esses embates aí, né, tanto de encarnados com encarnados, como de encarnados com desencarnados e vice-versa, né? Então vai se tentando amenizar, né, de maneira positiva, né, toda a negatividade que impera, infelizmente, aí nos planos inferiores, né, do planeta Terra. Mas temos com certeza, né, graças a Deus, né, toda a espiritualidade, né, maior, né, a nos ajudar, né, a ajudar quem quer se ajudar, né. Então, todo aquele que se sentir na necessidade de buscar, né, algo mais, né, busque-se a Deus, né, una-se a Deus, né, una-se à verdade, ao bem, ao bom. Livre-se, né, de estar nesse imbróglio, né, material, né, somente materialista, né, dos espíritos inferiores, né? Temos que nos livrar disso e também trazer todos aqueles que quiserem vir, né? Convidá-los, olha, vamos a Deus, né? E o único caminho para ir-se a Deus, né, é através da verdade, né? Graças a Deus aí, graças a Deus está tudo em níveis de bênçãos e graças divinas, né? Porque Deus, né, é universal, né? E nesse universo infinito, tudo é regido através de leis eternas, perfeitas e imutáveis, né? Se tem uma coisa que não vai mudar, né, é Deus, a lei, né, o Cristo, os dons, né, tudo isso daí é eterno, perfeito e imutável, e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe, esses dias eu ouvi um relato de um médium, um grande espírito falando por ele, e achei muito oportuno escrever. Eu procurei ser fiel ao que foi dito, mas também fiz umas adequações aí para que a gente pudesse fazer uma relação entre as coisas, né? Uma conexão. E achei muito interessante, viu, Celso e pessoal que nos assiste, porque ele falava sobre as pedras do caminho, né? As pedras que nos atrapalham e que queremos ajuda para elas. Pedras, pedrinhas, e aí eu dei o título de Pedras, Pedrinhas e Pedros. Porque lá naquele momento em que Jesus pergunta a Pedro, pergunta a ele, o que você acha que eu sou? Né? Ele pergunta a Pedro. E Pedro, que é Simão Barjonas, né, que foi chamado de Pedro por uma facilidade. E Pedro responde assim, tu és o Filho de Deus, ungido, que vem viver entre nós para nos ensinar.
Então Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te falou isso, mas os dons vêm pelos dons espirituais. O dom exatamente o assunto, o tema de Jesus. Ele vem para mostrar uma nova era. Ele vem para viver um ponto de partida para a ressurreição dele é muito mais do que a manjedoura quando ele nasceu, porque na verdade ele mostra que não há morte. Ele mostra que os dons, comunicar-se com Deus é muito fácil, é só ir em si mesmo. E não precisa de bajular, não precisa de nada disso, porque é com as suas virtudes. Não se engana a Deus, é conversa com Deus. A ajuda nós temos diretamente, não tem representante que vai lá e fala assim: peraí, pede aqui para mim que eu vou pedir para ele. Mas como que vai pedir para ele? Como que alguém vai pedir? Porque Deus é o todo e rege por leis. Essas leis, quando emana cada filho tem uma assinatura, uma vibração, é a assinatura do filho. Então, as leis que regem todo o universo, filhos maiores vão coordenando, conforme dissemos, né? Jeovás, Cristos, e nós aqui no nosso planozinho vamos fazendo também. Mas elas vão se conectando. É uma tecnologia divina maravilhosa. Elas vão se conectando por identidade de cada um. Eu não posso pedir alguém para falar com Deus porque não tem a minha vibração. Eu posso pedir aqui numa oração, pede, né? Alguém pede, olha, pede a Deus, você está aí, você está pedindo, tá? Então ele já identificou, aí já vai o seu pedido, é você. Estamos aí só fazendo a voz, né? Mas então, naquele instante lá, hoje ainda, a gente cansa de ver e é lamentável, porque se você perguntar aí para essas inteligências artificiais, elas se baseiam em todos os livros que lê, são algoritmos, né? Em todos os livros, todas as informações que ela lê, ela extrai com uma competência muito grande. Mas ainda hoje eles acham que Jesus falou da construção de uma igreja e com pedras e pedros. Por que com pedras e pedros? Eles estão falando de que pedra e associaram com Pedro, né? O nome que se deu. Então Pedro vai ser o primeiro papa e assim por diante. Gente, coisas hediondas. Desculpe aqui estar falando, mas eu fui falando sobre as pedras, então, né? Então, muitos, a maioria, se pensar direitinho, vai entender perfeitamente. É o maior recado de Jesus que ele vem dar. E sobre os dons que eu vou edificaremos a doutrina de Deus, porque não é a doutrina dele, é de Deus. É de Deus. Graças a Deus. E essas pedras, reparem, elas estão presentes em tudo. Então, se pedimos aí, a fala do médium foi até forte, né? Deus, a gente fala assim, a gente tem coragem de ficar pedindo que dói aqui, dói ali, pedindo para pedrinhas que tem no sapato, obstáculo, reclamando que tem pedra no caminho, que não quer. Mas Deus colocou justamente, nós escolhemos, nós pedimos que pudéssemos ter a oportunidade de fazer algo para a evolução. Então, para evoluir, tem que resolver os problemas. Ele nos deu inteligência e a gente vai com essa inteligência procurando saber. Claro que tem ajuda, mas não vai ficar esperando. Eu vou pedir, abre-te Sésamo. O Celso falou agora há pouco. Ficam aí, que ficamos, né? Muitos ficam pedindo, abra-se, né? Que se abra e o céu se abre. Não, ele se abre se nós tivermos atuação. Se nós vamos lá num trabalho mediúnico, abre-se o portal. Nós pedimos, nós conectamos a nossa mente, o nosso pensamento. Muito cuidado com o pensamento, porque às vezes uma coisa negativa aí que estão acostumados a fazer hoje está bem terrível. Você pensou numa coisinha, ela acontece mesmo, ela degringola aí.
Ah, acho que o meu bichinho tá doente. E ele fica, acho que ele tá não sei o quê, eu acho que... Fica. Bem, então essa foi a maior sinal, né? O maior que Jesus trouxe. E falando um pouquinho disso ainda, se não fosse as pedras, como que os mandamentos seriam entregues? Precisava de um meio físico, é o próprio Deus. Ele escreveu com a mão dele, nele mesmo. Os mandamentos, para quê? Para que nós tivéssemos aquilo físico, nós sempre estamos precisando que um trabalhador nos dê uma cumbuquinha, né? Nos dê uma veste, nós estamos sempre precisando desse materialismo. E nós estamos realmente num mundo difícil. Se nós vamos dizer que tem pedras, quando eu cheguei aqui hoje, é cachorro que foge, é não sei o quê, e vai atropelando tudo. Mas por quê? Tá uma balbúrdia, uma confusão, e a gente vai chegando aí, harmoniza tudo, aí fica tudo numa paz, aqui tá todo mundo quietinho, brincando de boa. Gente, tudo é assim, nós vamos construindo, mas nós temos que dar o nosso passo. Se esperar que a montanha se abra, a montanha não vai se abrir, né? Não é para dar desespero em ninguém, Deus dá muito mais do que merecemos. Mas é preciso que peçam, né? Que peçam de forma coerente, né? Com inteligência. As pedrinhas incomodam por quê? Incomoda porque elas é para abrir os caminhos, né? E qual é a importância? Então aí nos mandamentos, quando Moisés, o povo pedia água, ele bateu o cajado na pedra, a pedra deu água. Então tudo isso foi tudo ensinamento que eles vêm nos trazendo. Guardem isso, olha o símbolo disso, você pode. Tem uma mente para isso. Com as graças de Deus, né, o julgamento que faz, né, Jesus, quando daquela moça adúltera, e que todos lá estavam prestes a apedrejar, ele falou assim, quem não tiver pecado, aquele que não tiver, que atire a primeira pedra. Aí as pedras foram caindo no chão, né, forrou o chão, todos estavam prontos a julgar, mas olharam para si mesmos. Então, quando tem uma dificuldadezinha, quer resolver, mas não quer fazer pelo outro. Então, temos muito para pensar. É um assunto muito grande, né? Para que a gente possa, então, saber, ter coragem, né? De fazer coisas melhores. Nós precisamos saber que nós temos que ser esses anjos, né? Esses anjos subindo e descendo, temos que ser nós. É o trabalho nosso. Mas quem vai convencer, né? De fora para dentro é só discurso mesmo. É preciso que cada um pense, graças a Deus. É isso, então. Falando um pouquinho. Graças a Deus, Tânia. A presença aí, quando você falou nesse irmão, né? Ele já se fez presente, né, Pedro? Graças a Deus, minha querida irmã. Nesta vida, quando foi Pedro, junto com o mestre, junto com João Batista, que era o que tomava conta do rancho lá dos Upanishads. Era eles à frente, são os sóis divinos, ao qual nós gravitamos em volta deles, os Cristos menores, esses espíritos gravitando aí. Mas o comando era de Jesus e de Batista, a quem nós respeitamos infinitamente. E quando foi Pedro, o mestre disse que eu o negaria. Jamais, em sã consciência, eu o nego, jamais. Mas na condição humana, física, vocês não imaginam o que se apresentou a mim para que eu o negasse. Sim. Para que eu o negasse por 3 vezes, mas não foi de coração, foi apenas da boca para fora. Meus queridos irmãos, é tão bonito gravitar em volta deles, porque eles vão nos elevando conforme se elevam, eles vão nos atraindo
para esta grandeza divina, que é voltar a ser Deus em Deus. Eles vão nos ensinando, eles vão fazendo de tudo para que todos os irmãos menores caminhem nesta direção. Todo esse sofrimento, toda esta dor, é para que possamos voltar a ser Deus em Deus novamente. Quando Cristo Jesus esteve no mundo como João Batista, poucos sabem o quanto eles se diminuíram para poderem estar aqui, quanto nós nos diminuímos para podermos estar aqui encarnados no mundo físico. Mas é preciso que tudo isso seja feito. Tudo isso, se for levar a conta de cada um, é sofrimento. É sofrimento, porque deixar de estar naqueles planos muito elevados, gloriosos de Deus, naqueles planos maravilhosos conquistados a trabalho, a ferro, a fogo, a sofrimento, a tudo aquilo que um espírito tem que passar para lá chegar. Então, meus queridos irmãos, mas tudo isso vale muito a pena. Poder estar em planos superiores e deles poder falar. E quem tem autorização para falar destes planos? Quem tem autorização? O Cristo Jesus, o Cristo Elias, Alguns Cristos aí têm autorização, mas nem todos podem, porque este planeta aqui, meus queridos irmãos, está sob o comando do Cristo Jesus, do Cristo Elias. A lei viva e a lei teórica, eles se fizeram nascer como carne para que os seus irmãos o conhecessem e trilharam a trilha da verdade, deixando exemplos imortais para todos sempre, para que nós possamos segui-los até o Pai novamente. Por isso, meus queridos irmãos, é chorando que eu vos peço, caminhem para Deus, sem olhar para trás, confiem em Deus e façam de tudo para com Ele se unir. Porque isto, meus queridos irmãos, ninguém vos pagará mais e nem melhor do que o próprio Pai. Este caminho maravilhoso aí. E aproveitando esta oportunidade, eu derramo tudo o que posso de bênçãos e graças aí neste planeta. Que Deus permita que tudo isso aí seja aproveitado pelos trabalhadores aí, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Pedro. Vamos nos lembrar, Pedro, que, com sua licença, que alguns acham que você caiu era um pescador que Jesus arrebatou lá, e nós sabemos que não, já vem com muito conhecimento, muito trabalho, ninguém se cresce sem esse trabalho, e que continuou no trabalho, depois junto com João Rus, seguiu junto, tem sua vida lá e outros registros. Então, assim, são os apóstolos, muitos maiores, menores, mas estamos aí procurando seguir em frente. Aqueles que ainda são arrogantes, e que por isso mesmo perdem muito, mas fazer o quê? Tem que vencer, Eles são colocados nas dificuldades, aí todos somos nas pedrinhas, aí com as pedrinhas para poder superar aquele problema, aquilo tudo que não fez bem ao espírito, não evoluiu, não tem que tirar. Então a gratidão, eu particularmente agradecer o exemplo, a sabedoria da sua resposta há 2000 anos. Hoje, se Jesus viesse, já estivemos uma vez com o pai Oswaldo Polidoro, e que Jesus disse temer a volta aqui ao plano. E Oswaldo Polidoro, o pai disse assim, não temas, porque quando você vier, tudo já terá modificado.
Não que tenha se consertado o mundo, mas aqueles que estão se lameando não vão ter mais a ação. Eles vão sim, vai ter as catástrofes todas, vamos esclarecer um pouquinho, vão ter as catástrofes todas e vão desencarnando governantes e tudo mais, todos aqueles que estão aí fazendo coisas indevidas, seja o que for, nós todos, né? Porque até o quinto céu será abalado, mas todos temos todos temos, né? Senão não estaríamos aí, mas ele então disse que naquele momento, o que eu entendo, né? Me esclareçam se não foi isso, mas é que esses já vão estar enlameados na própria situação deles e não vão mais causar danos. Eles vão ter que curtir aquilo pelo qual eles provocaram, toda a irradiação, todo o magnetismo que gerou maldade e tudo isso, eles vão ter que pagar por aquilo, mas não terão como agir, né? Então, cada um que pense, não é, Celso? Cada um que pense direitinho naquilo que será um dia, porque não vai morrer, não. Então, tem que ter cuidado aí, saber aproveitar bem, conforme dissemos no início da oração, aproveitar bem, porque essa é única. Teremos outras, mas iguais não. Graças a Deus. Gratidão mesmo. Então, vamos agradecer, se eu tiver a dizer alguma coisa, mas vamos agradecer a Deus, a todos aí, muito feliz pela comunicação e por todos, né? Porque nossas palavras chamam, né? E do pouquinho que a gente fala, mas chamam e a gente fica, assim, muito contente de poder estar com eles, né? Na mesa de banquete aqui, graças a Deus. Agradecer a todos os trabalhadores, graças a Deus. E vamos pedir bênçãos, né? Vamos pedir bênçãos para os aniversariantes que tenham aí, né? Nós estamos pedindo pelo planeta, tudo isso, estão trabalhando. Eu tenho certeza que com essa vibração, com essa alegria, com toda a comunicação aí, porque o pensamento voa, né? Realiza milagres mesmo. Então, com tudo isso, o planeta vai ficando bem bacana mesmo, vão se transformando do jeito que a Mãe Maria um dia falou, né? Que esse planeta é bonito mesmo. Graças a Deus, agradecemos então, vamos pedindo, fazer uma oração que eu gosto muito aqui, que é aquela do Reino de Deus, né? O reino de Deus não é palavrórios, o reino de Deus não é fingimentos, o reino de Deus é verdade conhecida, o reino de Deus é amor praticado, o reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um e a cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno, esse livro eterno que não será adulterado e que é o Deus feito livro. Deus se fez com as suas mãos, colocou, escreveu na pedra os mandamentos, para que tenhamos a lei. Então, e Deus, ele próprio se fez presente para poder escrever esse livro e nos dar o código de conhecimento, comportamento e conhecimento. É o que ele reconhece, graças a Deus. De bênçãos, então, para os aniversariantes de hoje, né? Quantos estiverem aí, e pedir bênçãos para a humanidade encarnada e desencarnada, alívio para todas as dores, aí, encaminhamento, tudo isso, né? Que sintam esse alívio, porque o planeta mudando, há um alívio em tudo. Então, vamos pedir, falemos com Deus assim: Pai divino, estamos aguardando suas graças e bênçãos. Graças a Deus. Falamos todos juntos, né? O universo, graças a Deus. Celso, tem mais o que dizer? Graças a Deus, Tânia, né, durante esse maravilhoso trabalho, né? Graças a Deus, essa luz divina aí, né? A permissão, né?
de Deus, né, que esse maravilhoso irmão nosso aí falasse, né, tão divinamente, né, e ele pediu permissão ao Pai para que ele pudesse derramar bênçãos e graças nesse planeta aí, né? Por que pedir permissão, né? Porque a vontade, né, não só dele, né, de todos, né, os Cristos, né, era transformar tudo aí, né, cristificar tudo de uma vez, mas não é assim, né? Mas graças a Deus aí, esse maravilhoso Espírito aí derramou de si, né, a luz divina, né, a luz que ele tem, né, a luz que ele já é em todo o planeta e toda a humanidade aí, e aí os trabalhadores levando aí aos necessitados de toda a ordem, né, em todos os sentidos, em todos os lugares, né, derramando esta luz divina, esta imensa luz divina aí, que por obra e graça de Deus, né, por permissão do Pai divino, né, e de todos os trabalhadores aí foi levado a todos os nossos irmãos, né, graças a Deus. Então aí haverá, né, graças a Deus, por obra e graça de Deus, né, curas, né, bênçãos e tudo mais aí em todo o planeta, né, e graças a Deus, né, graças ao Cristo Jesus, ao Cristo Elias, né, a tudo que eles representam, né, e aí tudo aquilo que eles fazem, né, pelo planeta, por esta humanidade aí, né, para que todos os filhos de Deus, né, todos os seus irmãos possam ir à lume, né, possam conquistar, né, aquilo que lhes pertence, né, por direito, né, por paternidade divina, né, fazer com que a luz de cada um, né, se acenda e todos juntos possamos brilhar aí como multidões de sóis neste espaço, né, infinito de Deus aí, graças a Deus aí, tudo em níveis de bênçãos e graças divinas aí, graças a Deus. Graças a Deus por essa maravilhosa oração. Agradecemos os irmãos, né? Agora eu me senti assim, todos os irmãos, né? Uns mais próximos, né? Mas todos irmãos, uma festa de irmãos. É uma emoção, gratidão mesmo, agradecer, mas agradecer de coração, com sentimento. Agradecemos imensamente esse irmanismo, esse apoio, essa gostosa reunião. Pedimos sempre a graça de um bom trabalho, pedimos a Deus para não errar, dando muitas graças a Deus por tudo, suspendemos nossa oração e trabalho mediúnico. Graças a Deus. Muitas graças a Deus, né? Graças a Deus. Muitas graças a Deus mesmo.